E uma outra questão, assim, um fator de risco importante para a esquizofrenia pode estar na gestação, na gravidez. Essa mãe, na alimentação dessa mãe, na forma como essa gravidez ela é levada adiante. Uma mãe que usa drogas, uma mãe que bebe, que toma bebidas alcoólicas, uma mãe que fuma, uma mãe que é desnutrida, ela pode ter sim questões que podem interferir nesse bebê, no cérebro desse bebê. Isso é o que a medicina sabe até hoje. Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leca Raine e fico muito feliz com a sua presença. Hoje eu quero falar sobre, de verdade, até que ponto a família, até que ponto a criação de uma pessoa interfere no surgimento da esquizofrenia. Muitas famílias no passado foram acusadas de serem responsáveis pelo surgimento da esquizofrenia dos seus filhos. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje e quero também te convidar para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, se possível compartilhar com outras pessoas, porque assim você vai me ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Imagine no passado como era, além de você receber a notícia de que o seu filho tinha esquizofrenia, você também receber a acusação, muitas vezes até por parte de profissionais de saúde, de pessoas que estudavam e que tratavam dessa questão, ser acusado de que aquela esquizofrenia, aquele adoecimento surgiu a partir da criação que você deu para o seu filho. Graças a Deus, tudo isso foi por terra, isso não existe mais. E se alguém insinuar que você tem alguma responsabilidade nisso, alguma culpa nisso, você pode reagir com firmeza e explicar que essa pessoa não sabe o que está dizendo. E oriente essa pessoa a procurar se informar mais a respeito. Pode até falar para ela, assistir os meus vídeos aqui no canal, para ela ficar melhor informada. Até porque as informações que eu trago aqui no canal sempre tem um embasamento científico. E nesse caso aqui, não poderia ser diferente. Eu pesquisei no DSM, isso mesmo, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O DSM é o livro que médicos e psicólogos utilizam para poder identificar, para poder ajudar no diagnóstico de seus pacientes. Pois bem, o DSM diz o seguinte, que a esquizofrenia ela é causada por fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais e também por outras causas. Ou seja, é um apanhado de coisas, é um apanhado de características que precisam estar presentes para que a esquizofrenia se desenvolva. Ou seja, seria praticamente impossível a pessoa desenvolver a esquizofrenia a partir de um único desses fatores. Muitos desses fatores precisam estar envolvidos. Agora, de certo modo, é até compreensível que algumas pessoas ainda pensem que a família tem uma responsabilidade maior do que o que ela tem em relação ao diagnóstico da esquizofrenia, justamente porque existem famílias que têm 1, 2, 3 ou mais filhos até com esse adoecimento. Isso acontece
Não exatamente por causa da criação que aqueles pais dão aos seus filhos, mas acontece porque esse apanhado de todas essas características que eu falei, elas acontecem ali naquele seio daquela família entre todos os filhos. Então pode acontecer, é comum uma família ter mais de um filho com esquizofrenia, às vezes até mais de 2 ou mais, como eu falei. Agora vamos falar um pouco, por que então a esquizofrenia acontece? Ela acontece porque ela vem de um somatório de fatores de risco que são presentes, que estão presentes naquela família. Você pode dizer, Leca, eu já entendi, são vários fatores, fatores ambientais, fatores genéticos e tal, que podem causar a esquizofrenia. E que fatores são eles? Eles são chamados de fatores de risco, ou seja, esses fatores de risco podem estar muito presentes naquela família. E o que seriam esses fatores? Vamos lá, da parte ambiental, por exemplo. É mais comum a esquizofrenia acontecer na cidade grande. Um campo, um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde a vida ocorre de uma maneira mais lenta, ele é menos estressante, ele é menos risco para a pessoa desenvolver esquizofrenia. O que mais? Os fatores genéticos. Sim, eles estão presentes como um fator de risco importante. É um dos fatores de risco importante. A genética desses pais ou dessas famílias, muitas vezes os pais não têm essa genética para esse determinado adoecimento, mas não tem assim, eles não desenvolveram, mas eles trazem esses genes de suas famílias. Então essa propensão genética pode existir sim. Mas é importante falar também o seguinte, que nem todas as pessoas que têm essa propensão genética desenvolvem esquizofrenia. Se assim fosse, se fosse 100%, todas as pessoas com propensão genética teriam esquizofrenia. E não é o que acontece, né? Já foram feitos muitos estudos, inclusive estudos com gêmeos, os gêmeos idênticos, isso eu também já falei aqui no canal, gêmeos idênticos, onde um desenvolve esquizofrenia e o outro não, fazendo parte da mesma família, estando no seio da mesma família, a mesma criação, a mesma alimentação, os mesmos pais, e ele não desenvolve a esquizofrenia. É claro que os dois têm essa propensão genética, mas apenas um desenvolve. Segundo o DSM, essa base, essa base genética que transmite essa propensão genética, ela vem dos alelos de risco. O que são os alelos? São as variações que o mesmo gene pode apresentar. Então, muitas vezes, é por isso que acontece isso com gêmeos. Um gene, eles têm o mesmo gene, mas esse gene pode se manifestar de uma forma ou de outra. Essa manifestação pode variar. É por isso que o gêmeo, um tem esquizofrenia e o outro não, porque esse alelo, ele pode se manifestar de formas diferentes. Isso não quer dizer que aquela família é responsável por isso. Essa manifestação desse gene, desse alelo, ele é totalmente ligada a fatores que até hoje a ciência ainda não conseguiu identificar. Se isso acontecer, vai ser muito bom. O dia que isso acontecer, vai ser muito bom, se é que vai acontecer, mas a medicina avança a passos largos a cada dia. Pode ser que eles cheguem à conclusão como é que essa variação acontece. Mas hoje em dia a medicina ainda não tem essa resposta. Por que que acontece com determinada pessoa e não acontece com outra? Porque que esses alelos de risco, eles têm uma variação que parece não fazer nenhum sentido.
A cor dos olhos é um exemplo disso, né? Você pode ter um filho, se você tiver essa genética para olhos azuis, mas você pode ter um filho com olho azul ou não. Como que vai se saber disso, né? A não ser que os dois pais tenham olhos azuis, olhos claros, que são recessivos, aí tem toda a questão. Quando os dois genes são recessivos, aí sim, os dois pais têm olhos claros, o filho terá olhos claros também. Mas quando um dos pais, ou nenhum dos pais tem olhos claros, mas pode nascer um bebê de olhos claros. Por que que isso acontece? A medicina também não explica. Está aí, nessa variação dos alelos, que no caso da esquizofrenia acontece da mesma forma. O que se sabe é que cada gene carrega 2 alelos, e esses alelos, essa variação pode acontecer de forma diferente para uma e outra pessoa. E uma outra questão, assim, um fator de risco importante para a esquizofrenia pode estar na gestação, na gravidez. Essa mãe, na alimentação dessa mãe, na forma como essa gravidez ela é levada adiante. Uma mãe que usa drogas, uma mãe que bebe, que toma bebidas alcoólicas, uma mãe que fuma, uma mãe que é desnutrida, ela pode ter sim questões que podem interferir nesse bebê, no cérebro desse bebê. Isso é o que a medicina sabe até hoje. E essas complicações, não somente na gravidez, mas também logo após o nascimento, da falta de nutrição adequada para esse bebê, ou de um grande estresse, ou de uma virose, ou de infecções que possam ocorrer, tudo isso pode sim funcionar como fatores de risco para a esquizofrenia. Veja bem, esse vídeo todinho, ele é sobre fatores de risco. Eu não estou aqui dizendo que eles vão causar esquizofrenia. O que pode acontecer é que possam aumentar a predisposição para a esquizofrenia, o que é bem diferente. Então, é claro que qualquer pessoa, qualquer mãe gestante que tenha boa saúde, que faça o pré-natal adequado, que possa ser cuidada e ter o seu bebê da melhor forma possível, com assistência, com cuidado, com acolhimento, é claro que isso acaba por diminuir esses fatores de risco que possam se transformar mais tarde em um adoecimento mental. E aí, quando eu falo esquizofrenia, é qualquer outro transtorno mental. Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu queria só deixar bem claro aquilo que eu abri o vídeo falando, que muitas pessoas, erradamente, porque tem algumas famílias que têm mais de um filho com esquizofrenia, acreditam que possa estar ligada à criação daquela família, a criação que os pais dão aos seus filhos, enquanto na verdade não é nada disso. Existem uma série de fatores de risco que não estão ligadas à vontade desses pais, ao desejo desses pais. Tem muitos outros fatores que acontecem independente da ação desses pais. É o que eu quero falar, ou melhor dizendo, é isso aí. Bom, eu te desejo uma ótima semana, que você fique com Deus e que possamos ter cada vez mais esse contato aqui direto, eu, você e nós todos aqui formando uma grande comunidade aqui no canal, todos vocês que assistem. Um beijo, até a próxima, ótima semana, tchau, tchau.